Simbora. Muito bem, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta terça-feira, dia 26 de dezembro de 2023. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para trazer as principais notícias do dia, com destaque para os lamentáveis acidentes de trânsito, fazendo um balanço aí do que ocorreu nesse final de semana, ou melhor, um final de semana, na verdade, né, que colocou o Natal. Enfim, já a gente vai falar sobre isso. Tem também informações sobre brasileiros que estão presos na Venezuela, foram detidos num garimpo, numa região de garimpo que fica próximo, inclusive, ao território de Essequibo, que é o território guianense, que é reivindicado pela Venezuela. Já a gente tem informações sobre isso. Então, eu começo o papo de redação de hoje desejando boas-vindas aqui a Dina Vieira, nossa editora-chefe. Seja bem-vinda, Dina. Vamos falar primeiro de como é que foi esse final de semana, feriado, com vários acidentes. Foi tranquilo ou não? Foi, em tese, assim, foi tranquilo. Graças a Deus a gente não teve acidentes muito graves. Com mortes, né? Quer dizer, com mortes, né? Até que teve ainda, né? Um senhor que perdeu o controle, bateu num muro e veio a morrer, né? Mas, em geral, foi mais tranquilo, né? Mas a RR-205 nunca decepciona. Todo final de semana ali tem que ter um acidente, né? A gente estava até comentando com um morador de lá, que na hora que teve esse acidente, ele me mandou o vídeo, né? E ele falando que é a RR da morte ali. Rodovia da morte. Porque todo final de semana a gente está noticiando acidente. Dessa vez, né? Foi uma picape aí que estava sendo conduzida por um senhor de 62 anos. E ele vinha, né, com a família. 5 pessoas estavam no veículo, né? E ele teria tentado desviar de um outro veículo que foi fazer uma ultrapassagem. Ele foi desviar e aí o carro desceu na ribanceira, né? Eles ficaram feridos, tiveram escoriações, né? Graças a Deus, escoriações leves. E aí o filho dele foi quem retirou o carro, porque ele ficou machucado, né? E o filho dele estava habilitado, tudo, e a polícia entregou aí o veículo para ele. Pois é, que coisa. Inclusive, nesse final de semana eu passei lá pela RR-205, né, que liga Boa Vista a Alto Alegre, é uma rodovia curta, com alguns abismos, e inclusive pontos cegos. Tem muito matagal ali, e aí é muito difícil a gente saber o carro que vem dali. Às vezes o carro, infelizmente, o motorista que vem embriagado, aí entra na contramão e tudo mais, enfim, gente. E ali tem muito balneário, né? Ali naquela região, muito balneário, as pessoas acabam consumindo bebida alcoólica, né? E aí acaba... Que coisa! Eu, particularmente, tenho muito medo de passar pelaquela RR-205. E, enfim, né, gente? É a rodovia da morte, uma rodovia curta, muitos pontos que deixam a gente suscetível a um acidente. Mas eu queria que a gente falasse também, Dina, sobre uma motorista que ficou ferida após a picape aquaplanar e bater contra uma placa de sinalização. Ontem à noite a gente teve uma chuva, né? Uma chuva rápida, mas que foi uma chuva até forte. Então essa motorista de 43 anos, ela ficou ferida, né? Foi ali no bairro São Vicente, na Glaicon de Paiva, né? Ela seguia no sentido bairro, centro-bairro, quando o veículo dela aquaplanou, né? Que tem água na pista. E aí, ela, ao passar nessa poça, ela perdeu o controle do veículo, invadiu a área da ciclovia, né? E bateu contra uma placa de trânsito, né? Ela foi socorrida pelos policiais, ela estava com dor no tórax, né? E os policiais tentaram acionar o SAMU. A gente tá com esse problema aí na central do SAMU, né? Que eles não estão atendendo. Tem um número lá que eu acho que até, se você quiser acessar lá na Folha, a gente tem esse número, né? E aí levaram ela para um hospital particular, né? A Polícia Civil esteve no local e aí vai investigar aí fazer o relatório aí desse acidente. Muito bem, vamos falar também outro acidente. Motorista fugiu após atingir um carro em cruzamento da Zona Oeste de Boa Vista. Que situação foi essa? Isso já foi lá no meu bairro, lá no Caranã, né? Foi na Avenida Parimé Brasil, no primeiro semáforo ali. Né, o motorista fugiu após ele atingir um outro veículo nesse cruzamento, né? Para a Polícia Militar, o motorista do carro que foi atingido contou que ele seguia pela Avenida Parimé Brasil, na companhia da namorada, né? Quando no cruzamento com a rua Cabo PM Laurence Melo, o carro invadiu a preferencial e bateu no veículo dele, né? E não parou, tomou destino ignorado, né? Em alta velocidade, né? Provavelmente estava embriagado, estava errado,
né? Na maioria das vezes acontece isso, né? E aí a moça ficou ferida, né? Tinha algumas escoriações nos braços, nas pernas, né? E o motorista estava se queixando de dor na cabeça e os dois foram encaminhados aí ao HGR, né? Que fazem, gente? Esse pessoal adora fugir, causar um acidente, fugir. Inclusive, eu noticiei também nesse final de semana, né, um motorista que fez uma conversão proibida e acabou surpreendendo uma moto que estava, né, seguindo normalmente ali pela Avenida Estrela d'Alva, no Raiar do Sol, e o cara fugiu também, né, e a polícia militar tentou localizar ele, mas não conseguiu. O que está acontecendo com os nossos motoristas, hein, Dina? É verdade. E eu queria até falar de um caso, né? Nesse final de semana, ontem eu estava trabalhando à tarde, e aí conversando aí com um policial militar, né? Que estava aí de plantão da Força Tática, e ele pediu até para a gente reforçar a questão ali da Villeroy, porque eles atenderam uma ocorrência que ele disse que tá ficando muita gente ali na Villeroy, fazendo, no final da Villeroy, muitos motoqueiros fazendo racha, né, e tudo mais. Ele disse que tinha cerca de 50 nesse final de semana lá fazendo esse racha. Eles conseguiram ainda prender 2, né, a moto foi apreendida, no caso, tinha menor de idade no meio, então... né, as pessoas devem ficar atentas também a isso, porque se for fazer isso aí tem que ser em um lugar fechado, né? Claro. Uma avenida acaba que ocasionando aí algum acidente, né, algum problema. Deixando muitas pessoas em risco, né? Suscetível a risco, né? Sim, é verdade. Até na hora da fuga, né? Viralizou, inclusive, esse vídeo, eles perseguindo aí esses 2 rapazes, né? Porque se você está fugindo da polícia é porque você está devendo algo, né? Então, com certeza. Quem não deve, não com foge, certeza. né? E eu fico impressionado com uma cidade como essa, que é cercada de câmeras, e o pessoal ainda tem a coragem de fugir, apesar disso, né? Não adianta, gente. São as câmeras de segurança que estão salvando a polícia no sentido de esclarecer as coisas, né? Eu, inclusive, aproveitando o momento, já que ele reforçou isso, né? É importante a gente ressaltar e até cobrar das nossas autoridades municipais por que não instalar mais redutores de velocidade? Eu, por exemplo, eu sou muito a favor, gente, de instalar redutor de velocidade, pardal, né? Realmente tem alguns cantos aí que até pouco tempo não tinha, e eram exatamente esses cantos, esses locais que eram recordistas de acidentes, né? Recordistas, o pessoal andava em altíssima velocidade, na Villeroy mesmo, ali na Avenida Taide Teve, enfim, na Avenida Eduardo Gomes também. Então, eu acho que quanto mais redutores, eu acho não redutores, mas sim pardais, aqueles realmente que estão lá para multar, né? E que as pessoas têm medo de passar, né, Dina? E assim, sim, eu acho que as pessoas, com esse medo, já que tem medo mais de ser multado do que causar um acidente. Quando dói no bolso, né? É impressionante como é que é o ser humano, né? Então, eu espero que nossas autoridades possam pensar com carinho e também instalar um redutor, um pardal lá no final da Villeroy, que eu acho que vai ser muito proveitoso, muito oportuno para evitar esses tipos de coisas. Lucas, aproveitando que a gente está falando de trânsito, né? A PRF emitiu, né, o balanço da Operação Rodovida, que foi feita, Operação Natal, na verdade, né, que faz parte do programa Rodovida. Então, eles informaram que durante esse final de semana em feriado, aí 7 pessoas foram presas, né, nas rodovias de Roraima por crimes diversos, como embriaguez ao volante, que a gente estava falando aqui agora, mandado de prisão em aberto, né, ameaça e descumprimento de regra do semiaberto, ou seja, a pessoa não podia estar transitando naquele horário, né. E segundo a PRF, né, nas rodovias federais, que a PRF aí toma de conta, sim, foram apenas 2 acidentes registrados, né? Então, esse foi aí o balanço da PRF, foi então considerado aí um final de semana tranquilo. Com certeza, a rodovia foi bem tranquila mesmo. Tá certo, Dina, brigadão pelas informações e desejar que a gente tenha um excelente final de ano de trabalho, que seja tranquilo também, né? Semana que vem a gente volta aí para falar dos dados do Réveillon, né? Então, que você não seja uma das pessoas aqui que a gente vai noticiar. Muito bem. Obrigado, Dina. Obrigada. E por falar em rodovia, um trecho do quilômetro 1045 da rodovia federal BR-174 foi interditado parcialmente após parte da pista ceder. Isso aconteceu na segunda-feira, nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. Essa pista cedeu devido à forte chuva que atingiu o estado do Amazonas ontem, né?
e a circulação de veículos está sendo direcionada para uma única faixa. A Polícia Rodoviária Federal sinalizou o trecho para evitar acidentes. Qualquer informação atualizada é só acessar folhabv.com.br. E agora a gente chega numa notícia aqui sobre brasileiros que foram presos em um garimpo na Venezuela. As forças militares da Venezuela prenderam em um garimpo venezuelano 16 brasileiros, um venezuelano e um guianense por crimes como contrabando, tráfico ilícito de materiais e exercício ilegal de mineração. E essas pessoas que estão presas desde outubro teriam sido submetidas a condições subhumanas na prisão. O grupo foi detido enquanto trabalhava em um garimpo no rio Uruari, no município de Dorado de Cefontes, em Bolívar, estado que faz fronteira com o território guianense de Essequibo, que é reivindicado aí pelo ditador Nicolás Maduro. Entre os presos estão 16 homens e 2 mulheres. E aí é importante a gente falar aqui dos nomes dessas pessoas que estão presas lá e que estariam em condições subhumanas sob aí o domínio da guarda venezuelana, né? São eles Arias Pereira Brandão, Bruno de Sampaio da Silva, Hernandes Calaca de Souza, Gerson Romeu Schwingel, Márcio Caetano de Souza, Marivaldo Fonseca, Jardeilson de Souza Paulino, Luan Magalhães da Silva, Maxilene da Silva de Oliveira, Oséas de Freitas Ribeiro, Osmales Jonathan Ochoa Arevalo, Raimundo de Souza Ferreira, Rejane Paulino do Nascimento Silva, Ricardo de Souza Dias, Hildevan Silva Lima, Ronaldo de Oliveira da Silva, Satorran Golcaram, Solaniel Souza da Silva. Essas são as pessoas que estão presas na Venezuela por conta de garimpo ilegal. A acusação, uma das acusações são essas, né? É essa, na verdade. E aí a gente também teve acesso a uma mensagem da Rejane Paulino do Nascimento Silva, que enviou essa mensagem para a filha dela, que é a consultora de vendas Letícia do Nascimento Silva, de 21 anos. E essa mensagem, inclusive, foi até espalhada para tentar chegar às autoridades brasileiras, venezuelanas, enfim. E a Rejane fala nessa mensagem que esteve quase 2 meses com um grupo em Tumeremo, que inclusive foi até... Essa cidade ela foi designada pelo Maduro, que seria a capital de Essequibo. Então, olha só, Tumeremo é uma cidade que fica no estado de Bolívar, e com eles, a Rejane disse que teria sido torturada ao ficar 5 horas no pátio da guarda venezuelana sob forte calor e sem poder ir ao banheiro. E aí eu abro aspas aqui para a fala da Rejane, que ela disse assim: depois que nos colocaram novamente na cela, dormimos no chão molhado, sem comer, sem beber. Aí depois nos transferiram para um presídio feminino em São Félix, por nome Bircaino. Os homens estão no presídio masculino por nome Guaiparo, aqui em São Félix, próximo a Puerto Ordaz. Disse ela que se mudou com a família para Roraima em 2022. Ela é do Maranhão, inclusive, né? E estava trabalhando nesse garimpo desde setembro de 2023. Aí você me pergunta, como é que ela conseguiu fazer essa mensagem, né? Segundo a filha dela, ela disse que essa prisão, apesar de tudo, ela permite com que as pessoas mandem mensagem. Se fosse aqui no Brasil, né, minha gente? Complicado, né? E a filha dela disse o seguinte, aliás, a própria Rejane diz o seguinte, que era para o grupo ficar preso só por 45 dias, e aí já vai completar 3 meses, e até agora nada foi feito, e pede, pelo amor de Deus, ajuda. Eles, no caso a polícia, também não nos deixaram pegar nada das nossas coisas pessoais, como roupas, documentos, nos levaram só com a roupa do corpo, lamentou a cozinheira. E ela está agora em uma prisão em São Félix, que é uma cidade que fica a 670 quilômetros distante da capital venezuelana Caracas. A filha dela, a Letícia, disse que dia 18 era para ocorrer a audiência deles, do caso do grupo de 18 pessoas, mas não deu certo porque o advogado deles não compareceu.
Segundo ela, por lei, a Venezuela não pode ficar com esses brasileiros lá, então o que a gente devia ter feito desde o começo, principalmente os responsáveis por estar cuidando do caso, segundo ela, era levar as autoridades para a embaixada, para esses superiores, para resolver essa questão, e lá só se saem todos, disse a filha da cozinheira brasileira, que está aqui em Boa Vista, né, a filha dela nesse caso, né. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Caracas, disse que acompanha o caso e que presta assistência consular aos referidos nacionais brasileiros. Então, a gente espera que essa situação seja resolvida o mais breve possível, que, claro, eles possam responder esses crimes, né, mas que possam responder tendo resguardados os seus direitos humanos, né, que possam ter dignidade. Preso, apesar de tudo, gente, tem direito humano. Então, tudo tem que ser respeitado e que todos esses possíveis excessos sejam realmente investigados, apurados, esclarecidos para a nossa sociedade de modo geral. Bem, minha gente, com essas informações a gente encerra o Papo de Redação desta terça-feira, dia 26 de dezembro. E desde já eu quero convidar você a acompanhar o podcast Papo de Redação desta quarta-feira, dia 27 de dezembro, porque a gente vai receber amanhã, por videoconferência, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai falar um pouco sobre o cenário político local e nacional. Então, desde já, você fique ligado no podcast amanhã, a partir das 6 da tarde. Vai ser uma entrevista longa, inclusive, que você vai, claro, ter a chance de poder enviar sua pergunta para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem a nossa seção de comentários do canal da Folha BV no YouTube. Então, o nosso canal está aberto para receber perguntas. A gente vai estar ao vivo com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Papo de Redação aqui na Rádio Folha FM 100.3 a partir das 6 da tarde. Então, fiquem ligados aí para acompanhar essa entrevista com o ex-presidente do Brasil. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi e também os trabalhos técnicos foram de Fabiano Lopes, Adolfo Salatiel e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter como @FolhaBV. Tem o nosso canal no YouTube, @TV Folha BV, e tem a minha rede social, @Lucas Luquezzi, LUCKEZIE. Muito obrigado, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser.